O som repetitivo do despertador ecoava pelo quarto de Pedro, abafado apenas pelos suspiros pesados que ele soltava ao tentar reunir forças para levantar da cama. O pequeno apartamento onde ele morava era um reflexo de sua vida. Paredes cinzentas, pilhas de papéis espalhados pela mesa e um guarda-roupa aberto, com roupas amassadas penduradas de qualquer jeito. Nada ali tinha vida. Assim como Pedro. Era mais um dia comum, exatamente igual aos outros. Ele se arrastou até a cozinha, onde a cafeteira automática soltava um vapor que preenchia o ar com um aroma que não conseguia mais animá-lo. Café preto, torradas frias e um silêncio opressor. Pedro pegou o celular, verificando as mensagens. Nada. Nenhum bom dia, nenhuma notícia, apenas notificações de promoções e lembretes de contas a pagar. Com a mesma expressão apática, vestiu o uniforme amarrotado de seu trabalho. Uma camisa azul clara com um logotipo que ele detestava e uma calça social que já estava pedindo aposentadoria. Saiu de casa, o céu nublado parecendo refletir seu estado de espírito. No caminho para o trabalho, os mesmos rostos sem expressão dividiam o espaço no metrô. Pessoas olhando para seus celulares, imersas em seus próprios mundos. Pedro olhou para o reflexo no vidro da janela e, por um momento, quase não se reconheceu. O escritório onde ele trabalhava era igualmente monótono. Computadores alinhados como soldados, barulhos de teclados e conversas superficiais enchiam o ambiente. Pedro ocupava um cubículo no fundo, onde passava horas preenchendo planilhas e resolvendo problemas que ele considerava irrelevantes. Seu chefe, um homem que parecia estar sempre de mau humor, o chamou logo de manhã para uma conversa rápida. Pedro, precisamos melhorar os números desse trimestre. Você está um pouco desatento ultimamente. Precisa focar mais, entende? Disse o chefe, sem nem olhar diretamente nos olhos dele. Pedro assentiu mecanicamente, como sempre fazia. Ele já não tinha energia para discutir ou mesmo justificar sua falta de ânimo. Para quê? Pensava ele. Era apenas mais um dia em uma sucessão de dias sem significado. Ao final do expediente, Pedro voltou para casa exausto, mas não fisicamente. Era um cansaço diferente, mais profundo, que vinha do coração e da alma. Ele sentou no sofá e ligou a televisão, buscando alguma distração. Zapeou pelos canais sem interesse até que um comercial chamou sua atenção. Era uma propaganda de viagens, mostrando praias paradisíacas, pessoas sorrindo e aproveitando a vida. Ele se pegou pensando: quando foi a última vez que me senti assim? Mas antes que pudesse mergulhar nesse pensamento, seu celular vibrou sobre a mesa. Era uma ligação de um número desconhecido. Por um instante, pensou em ignorar, mas algo fez atender. Alô? Disse ele, sem muito entusiasmo. Do outro lado da linha, uma voz grave e séria respondeu: Pedro, aqui é o Dr. Almeida, do Hospital São José. Sua mãe está internada e gostaria de vê-lo. A condição dela é grave. O coração de Pedro parou por um segundo. Sua mãe. Ele não falava com ela há anos. Um turbilhão de emoções invadiu sua mente. Culpa, raiva, tristeza. A última conversa que tiveram não havia terminado bem. Palavras duras foram ditas, e ele carregava o peso daquela briga até hoje. Ela pediu por mim? Perguntou Pedro, hesitante. Sim, ela pediu especificamente por você, respondeu o médico. Após desligar, Pedro ficou parado no meio da sala, segurando o celular como se ele pesasse uma tonelada. Ele sabia que aquele telefonema marcava o início de algo. Mas estava pronto para enfrentar o passado? Enquanto olhava para o reflexo escuro na tela do celular, Pedro percebeu que aquela ligação era muito mais que um convite para visitar sua mãe. Era um chamado para encarar a vida que ele vinha evitando por tanto tempo. Pedro não dormiu naquela noite. A notícia sobre sua mãe ecoava em sua mente como um sino distante, reverberando lembranças que ele lutara para esquecer. A briga que os afastara anos atrás vinha à tona, nítida e dolorosa. Ele se lembrava do dia em que saíra de casa, furioso, prometendo a si mesmo que nunca mais voltaria. Agora, ela estava no hospital, talvez em seus últimos momentos, e o orgulho que o mantivera distante começava a se desfazer sob o peso da culpa. Na manhã seguinte, com os olhos fundos e o coração apertado, Pedro pegou o carro e dirigiu até o hospital. O caminho parecia mais longo do que realmente era. Ele passava por ruas que traziam memórias de sua infância. O parque onde brincava com seus amigos, a padaria onde sua mãe comprava pão fresco todo domingo. Ele desviou o olhar das paisagens familiares, como se quisesse evitar o confronto com o que essas lembranças significavam. Ao chegar ao hospital, o cheiro estéril e o som dos monitores cardíacos lhe causaram um desconforto imediato. O ambiente era frio e impessoal, mas para Pedro, cada passo em direção ao quarto da mãe era carregado de peso emocional.
O médico o encontrou no corredor. Ela está estável por enquanto, mas a condição é crítica. Não sabemos quanto tempo ela tem, disse o Dr. Almeida com um tom sério, mas gentil. Ela tem falado muito sobre você. Acho que esperava essa visita. Pedro assentiu em silêncio e seguiu pelo corredor. Sua mão tremia ao girar a maçaneta do quarto. Quando a porta se abriu, o tempo pareceu desacelerar. Sua mãe estava deitada na cama, mais frágil do que ele jamais imaginara. O rosto antes vibrante agora estava marcado pela doença, mas os olhos mantinham a mesma doçura de sempre. Quando ela o viu, um sorriso cansado iluminou seu rosto. Pedro, disse ela, a voz fraca, mas carregada de emoção. Ele parou por um momento, incapaz de se mover ou falar. Era como se todas as palavras ensaiadas no caminho até ali tivessem evaporado. Por fim, ele se aproximou, sentando-se ao lado dela. Oi, mãe, respondeu, com um nó na garganta. Houve um longo silêncio entre os dois. Não era um silêncio desconfortável, mas cheio de coisas não ditas, um abismo que eles não sabiam como cruzar. Finalmente, ela quebrou o silêncio. Eu sabia que você viria. Sempre soube que viria, quando fosse a hora certa. Pedro abaixou a cabeça, sentindo a culpa pesar ainda mais. Ele quis dizer algo, pedir desculpas, justificar os anos de ausência, mas a mãe o interrompeu, segurando sua mão com a pouca força que tinha. Não precisa dizer nada, meu filho. Eu só queria te ver, olhar para você de novo e entregar isso. Ela apontou para a mesinha ao lado da cama, onde havia um envelope branco. Pedro pegou o envelope, confuso. Ele o examinou por um momento antes de olhar para a mãe, buscando explicações. É para você ler depois que eu... Bem, depois que eu não estiver mais aqui. Ela sorriu, um sorriso que parecia carregar todo o peso de sua vida e, ao mesmo tempo, uma paz que ele não compreendia. Mãe, não fala assim. Você vai sair dessa, disse Pedro, embora as palavras soassem vazias até para ele. Ela balançou a cabeça levemente. Não, Pedro. Está tudo bem. Eu fiz as pazes com a vida, e agora só quero que você faça as pazes com a sua. A conversa foi interrompida por uma enfermeira que entrou no quarto para ajustar os aparelhos. Pedro segurou a mão da mãe mais uma vez, sentindo sua fragilidade. Eu volto amanhã, tá? Prometeu, sua voz baixa e trêmula. Ela sentiu, os olhos brilhando com uma mistura de tristeza e esperança. Só, não demore muito, meu filho. Quando Pedro saiu do hospital, o peso daquele envelope em suas mãos parecia maior do que deveria. Ele entrou no carro e ficou olhando para o papel, sentindo o mundo girar ao seu redor. Dentro daquele envelope estavam respostas que ele não sabia se estava pronto para ouvir. Naquele momento, ele percebeu que o encontro com sua mãe era apenas o início de uma jornada muito maior. Uma jornada que o forçaria a olhar para si mesmo e encarar os pedaços de sua vida que ele vinha ignorando por tanto tempo. E assim, Pedro dirigiu de volta para casa, o coração dividido entre a dor do presente e o medo do que estava por vir. A noite parecia interminável. Pedro estava sentado no sofá de seu pequeno apartamento, o envelope branco repousando na mesa de centro à sua frente. A luz da lâmpada fraca lançava sombras tremulantes sobre o papel, como se o próprio objeto carregasse um peso invisível. Ele pegou o envelope várias vezes, mas cada vez que tentava abri-lo, suas mãos tremiam. O silêncio ao redor era quase ensurdecedor. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo habitual, mas dentro do apartamento de Pedro, o tempo parecia congelado. Ele sabia que aquela carta continha algo importante, talvez a última oportunidade de entender a mulher que lhe dera vida e, ao mesmo tempo, confrontar os próprios fantasmas que o assombravam há tanto tempo. Finalmente, com um suspiro profundo, Pedro pegou o envelope e abriu com cuidado, como se estivesse lidando com algo sagrado. Dentro, havia uma única folha de papel, escrita à mão. A caligrafia era a mesma que ele se lembrava de quando era criança, nas anotações carinhosas que ela deixava na lancheira antes de ele ir para a escola. Ele começou a ler. Meu querido Pedro, se você está lendo isso, significa que eu já me despedi deste mundo. Não fique triste, meu filho. A vida é um ciclo, e a minha chegou ao fim com o coração em paz. Mas antes de partir, eu precisava dizer algumas coisas que nunca tive coragem de falar enquanto estava ao seu lado. Primeiro, quero que você saiba que eu sempre te amei, mesmo nos momentos em que brigamos, mesmo nos anos de silêncio. Cada escolha que fiz na minha vida foi pensando em você, mesmo quando essas escolhas não pareceram certas. Pedro parou por um momento, sentindo o peso das palavras. Sua visão ficou turva enquanto lágrimas começavam a se formar. Ele respirou fundo e continuou lendo. Quero te contar uma coisa que nunca disse antes. Quando você nasceu, eu tinha tantos sonhos,
Tantos planos. Mas a vida tem seu próprio jeito de mudar o rumo das coisas. Tive que abrir mão de muitas coisas para criar você sozinha. Não digo isso para te culpar, mas para que entenda que, mesmo nos momentos difíceis, eu nunca me arrependi. Você foi, e sempre será, meu maior orgulho. Mas também preciso admitir que cometi erros. Sei que muitas vezes fui dura com você, que esperava demais, que não soube demonstrar o amor como deveria. Me perdoe, Pedro. Me perdoe por não ter sido a mãe perfeita que você merecia. Pedro sentiu um nó na garganta. Ele nunca imaginara que sua mãe carregasse tanta culpa. Para ele, ela sempre parecerá uma figura forte, quase indestrutível. Continuou lendo, agora com as lágrimas escorrendo livremente. Pedro, a vida é cheia de recomeços, e eu quero que você acredite nisso. Sei que você carrega mágoas, sei que se sente preso a decisões do passado. Mas a verdade, meu filho, é que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para perdoar, para amar, para seguir em frente. Meu maior desejo é que você viva uma vida plena. Não permita que o orgulho ou o medo te impeçam de ser feliz. Reate os laços que foram rompidos, siga seus sonhos, faça aquilo que te faz sentir vivo. Eu estarei sempre com você, mesmo que de outra forma. Com todo o amor do mundo. Mamãe. Quando terminou de ler, Pedro apertou a carta contra o peito, como se pudesse trazer a mãe de volta através das palavras. Ele ficou ali por horas, encarando o vazio, sentindo o turbilhão de emoções que tomava conta de si. Naquele momento, Pedro percebeu que a carta não era apenas um adeus. Era um convite. Um convite para recomeçar, para finalmente enfrentar os medos que o prendiam e dar um novo sentido à sua vida. Ele olhou ao redor de seu apartamento, para as paredes sem vida, para os objetos que testemunhavam sua rotina vazia. Pela primeira vez em anos, Pedro sentiu uma faísca dentro de si. Era pequena, quase imperceptível, mas estava lá. No fundo, ele sabia que aceitar o pedido da mãe não seria fácil. Mas também sabia que não podia ignorá-lo. Afinal, ela tinha lhe dado uma segunda chance, e ele não podia desperdiçá-la. Naquela noite, Pedro adormeceu no sofá, segurando a carta. O mundo lá fora continuava igual, mas dentro dele, algo começava a mudar. O sol da manhã invadiu o pequeno apartamento de Pedro, mas ele mal notou. A carta de sua mãe ainda estava sobre a mesa de centro, como um farol silencioso em meio ao caos emocional que tomava conta dele. As palavras dela continuavam ecoando em sua mente. Nunca é tarde para mudar. Pedro passou a manhã sentado, encarando a parede, perdido em seus pensamentos. Ele sabia que algo precisava mudar, mas a perspectiva de sair da rotina que ele conhecia, mesmo sendo vazia e sufocante, parecia assustadora. A mudança era uma promessa sedutora, mas também um risco, e Pedro sempre foi bom em evitar riscos. Mas, dessa vez, a voz de sua mãe parecia mais forte que o medo. Pegou o telefone e começou a rolar os contatos. Seu dedo parou em um nome que ele não via há anos. Gabriel. Era seu melhor amigo na adolescência, o irmão que ele escolheu, mas que, assim como sua mãe, acabará ficando para trás. Eles haviam se afastado depois que Pedro começou a priorizar o trabalho e o futuro seguro que, ironicamente, agora parecia tão vazio. Depois de alguns minutos de hesitação, Pedro pressionou o botão de chamada. O telefone tocou, e ele quase desligou, mas a voz de Gabriel surgiu do outro lado da linha. Alô? Quem fala? Perguntou Gabriel, confuso. Sou eu, Pedro, respondeu ele, tentando esconder o nervosismo. Houve uma pausa. Pedro imaginou que Gabriel provavelmente estava pensando em como responder, considerando o longo silêncio entre eles. Pedro, cara, quanto tempo? Disse Gabriel, a surpresa evidente em sua voz. Achei que você tinha sumido do mapa. Como está? Pedro respirou fundo e respondeu. Não sei nem como começar, Gabriel. Acho que queria dizer que... Sinto muito. Por ter me afastado, por tudo. A conversa continuou, cheia de nostalgia e risos tímidos, enquanto os dois relembravam os velhos tempos. Pedro, pela primeira vez em anos, sentiu um calor reconfortante em seu peito, como se estivesse resgatando uma parte de si mesmo que havia sido esquecida. Mais tarde, Pedro caminhou até um parque próximo ao apartamento. Sentou-se em um banco de madeira e observou as pessoas passarem. Crianças brincando, casais rindo, idosos caminhando de mãos dadas. Ele se perguntou quantas dessas pessoas estavam realmente vivendo suas vidas e quantas, como ele, apenas existiam. Naquele momento, ele tomou uma decisão. Não seria algo imediato, mas ele precisava começar a sair da inércia que havia dominado sua vida. No dia seguinte, Pedro pediu uma reunião com seu chefe. Sentado no escritório opressor, com pilhas de relatórios ao redor,
ele explicou sua decisão com a voz firme que nem sabia que possuía. Eu agradeço a oportunidade, mas não posso mais continuar aqui, disse ele. O chefe olhou para ele com surpresa, mas logo respondeu com um tom de desdém. Você está desistindo? Sem outro emprego em vista? Pedro, isso não parece uma decisão inteligente. Pedro sorriu de leve. Talvez não seja inteligente, mas é a certa para mim. Deixou o escritório naquele mesmo dia, sentindo um misto de alívio e medo. Ele não tinha um plano concreto, mas, pela primeira vez, sentiu que estava no controle de sua vida. Naquela noite, sentado no chão da sala, ele abriu um velho caderno que não usava desde a adolescência. Era onde escrevia letras de músicas, rabiscava melodias e deixava seus sonhos tomarem forma. A paixão pela música, algo que ele enterrara sob o peso das responsabilidades, voltava a pulsar em suas veias. Pedro pegou o violão, que estava encostado em um canto, coberto de poeira. Seus dedos hesitantes tocaram as cordas, produzindo um som desafinado, mas ainda assim, cheio de memória e emoção. Ele sorriu. Era um começo. Nas semanas seguintes, ele começou a reconstruir sua vida aos poucos. Retomou contato com pessoas que eram importantes para ele, passou a explorar mais sua música e até começou a planejar pequenos shows em bares locais. Ele ainda sentia medo, mas agora havia algo novo dentro dele: esperança. A carta de sua mãe estava sempre ao alcance de seus olhos, um lembrete constante de que o peso da escolha é também a chave para a liberdade. Os primeiros raios de sol invadiram o apartamento de Pedro, desta vez encontrando um espaço diferente. Havia vida ali agora. Pequenos vasos de plantas que ele comprara dias atrás estavam alinhados na janela, um caderno de músicas estava aberto na mesa, e o violão descansava no sofá, como um velho amigo que havia voltado para ficar. O ar, antes pesado, agora parecia mais leve, cheio de possibilidades. Pedro havia começado a reconstruir sua rotina, mas desta vez, cada escolha tinha um propósito. Ele não sabia exatamente onde a estrada o levaria, mas finalmente se permitia seguir em frente. Ainda assim, o caminho da transformação era tudo menos fácil. Naquela manhã, enquanto tomava café, o telefone tocou. Era Gabriel. Desde que retomaram contato, eles vinham se falando quase todos os dias, como se estivessem recuperando o tempo perdido. Ei, Pedro, você está ocupado? Perguntou Gabriel, com o tom animado que sempre tivera. Não, estou tranquilo. O que foi? Respondeu Pedro, curioso. Quero te mostrar uma coisa. Me encontra no parque às 10. Pedro aceitou o convite sem hesitar. Às 10 em ponto, ele chegou ao parque onde haviam se encontrado pela última vez anos atrás. Gabriel estava sentado em um banco, segurando algo que parecia um pequeno folheto. O que é isso? Perguntou Pedro, enquanto Gabriel lhe entregava o papel. É uma oportunidade, disse ele, com um sorriso. No folheto, estava escrito: Festival de Música Aberta, inscrições para novos talentos. Era um evento local, onde músicos amadores tinham a chance de se apresentar para o público e compartilhar seu talento. Pedro leu o folheto com atenção e, ao terminar, balançou a cabeça. Não sei, Gabriel. Faz anos que não me apresento para ninguém. E, honestamente, nem sei se sou bom o suficiente para isso. Gabriel revirou os olhos e deu um tapinha nas costas de Pedro. Cara, desde que te conheço, a música é a única coisa que realmente faz seus olhos brilharem. Você precisa tentar. E se der errado? Bom, pelo menos você tentou. Pedro ficou pensativo, segurando o folheto com força. Uma parte dele queria dizer não, fugir do risco e se esconder no conforto de sua zona segura. Mas a outra parte, aquela que vinha crescendo desde a carta de sua mãe, sabia que isso era exatamente o tipo de desafio que ele precisava enfrentar. Nos dias seguintes, Pedro mergulhou na música como não fazia há anos. Ele dedicava horas ao violão, compondo novas canções e revisitando antigas. Sua sala de estar tornou-se um pequeno estúdio improvisado, com cadernos espalhados, gravadores simples e uma paixão que ele mal reconhecia. Uma tarde, enquanto ajustava uma melodia, Pedro encontrou algo inesperado. Era um caderno antigo que sua mãe havia guardado, cheio de versos e poemas que ela mesma escrevera. Ele nunca soubera que ela gostava de escrever, mas, ao ler as palavras dela, sentiu como se estivesse descobrindo outra faceta de sua mãe. Uma mulher sonhadora, que amava a vida, mas que havia sacrificado tanto por ele. Inspirado por um dos poemas dela, Pedro compôs uma nova música. A letra falava de recomeços, de laços quebrados e restaurados, e da força que se encontra no amor e no perdão. Era uma canção profundamente pessoal, e Pedro sabia que era a música certa para o festival. No dia da apresentação, ele estava nervoso. Suas mãos suavam, e seu coração parecia querer saltar do peito.
O pequeno palco montado no parque estava cheio de músicos talentosos, cada um pronto para mostrar o melhor de si. Quando chamaram seu nome, Pedro respirou fundo, segurou o violão e subiu ao palco. Boa noite, disse ele ao microfone, com a voz trêmula. Essa música é sobre recomeços. Espero que gostem. Quando os primeiros acordes soaram, o nervosismo deu lugar a algo mais profundo. Pedro fechou os olhos e se entregou à música, cantando como se estivesse conversando diretamente com sua mãe. As palavras fluíam com emoção, e, ao abrir os olhos, viu que a plateia estava em silêncio absoluto, absorvendo cada verso. Ao terminar, houve uma pausa antes que o aplauso começasse. Mas, quando começou, foi como uma onda, crescendo até encher o parque. Pedro sorriu, sentindo uma alegria que não experimentava há anos. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas naquele momento, tinha certeza de que estava no caminho certo. Na plateia, Gabriel aplaudia de pé, com um sorriso de orgulho. Pedro desceu do palco e se juntou ao amigo, que o abraçou calorosamente. Eu te disse que você conseguia, disse Gabriel. Pedro olhou para o céu, onde as estrelas começavam a aparecer, e sussurrou baixinho. Obrigado, mãe. Os dias após a apresentação no festival pareciam um sonho. Pedro sentia que algo dentro dele havia se transformado de forma irrevogável. Não era apenas a música, não era o aplauso da plateia, era o despertar de uma nova percepção sobre a vida. Sentado no banco do mesmo parque onde tudo começara, Pedro observava as folhas das árvores dançando ao vento. Crianças corriam, casais passeavam, e o sol, quase se pondo, pintava o céu com tons de laranja e rosa. Ele respirava fundo, sentindo o ar frio e revigorante daquela tarde. Ao seu lado, estava o caderno de músicas, agora cheio de novas composições, e a carta de sua mãe, cuidadosamente guardada como um talismã. Pedro leu tantas vezes que já sabia cada palavra de cor, mas, ainda assim, pegou o papel e releu, como fazia sempre que precisava de força. As palavras dela agora não eram apenas um lembrete de amor ou de arrependimento, mas também um guia. Ele finalmente entendia o que sua mãe quis dizer quando falou sobre recomeços, sobre enfrentar os medos e sobre encontrar a felicidade nas pequenas escolhas. Pensou nos últimos meses e na forma como sua vida havia mudado. Ele não era mais o homem apático que se deixava levar por uma rotina vazia. Havia reencontrado amigos, reconectado-se com sua paixão e, acima de tudo, começado a perdoar a si mesmo. Mas Pedro sabia que a mudança não era um destino final, e sim um caminho contínuo. Enquanto observava as pessoas ao redor, lembrou-se de algo que Gabriel lhe dissera depois do festival. Você percebeu que nunca esteve realmente sozinho? Mesmo quando se afastou, sempre houve pessoas que torciam por você, esperando que voltasse. Naquele momento, Pedro viu que o isolamento que sentirá por tanto tempo era, em parte, uma escolha sua. Era o medo de ser vulnerável, de admitir que precisava de ajuda, que o afastara das pessoas que amava. Agora, ele sabia que abrir o coração era um ato de coragem, e uma ponte para a cura. Ele olhou para o céu, onde o sol começava a se esconder atrás das montanhas, e se lembrou de uma das frases da carta. Nunca é tarde para amar, para perdoar, para seguir em frente. Essas palavras não eram apenas sobre os outros, também eram sobre ele. Era hora de se perdoar pelas escolhas erradas, pelo tempo perdido, pelas pontes quebradas. De repente, Pedro sentiu uma vontade de falar com sua mãe, mesmo sabendo que ela não estava mais ali fisicamente. Pegou seu violão, que agora o acompanhava em todos os lugares, e começou a tocar uma melodia suave. Era uma música que ele escrevera na noite anterior, uma homenagem a ela, a vida que ela lhe dera e as lições que finalmente estava compreendendo. Enquanto as notas fluíam, ele murmurou as palavras que não conseguia dizer em voz alta. Obrigado, mãe, por nunca desistir de mim, mesmo quando eu quase desisti de mim mesmo. Ao terminar, percebeu que algumas pessoas haviam parado para ouvir. Elas aplaudiram com sorrisos calorosos, mas, desta vez, Pedro não sentiu vergonha ou nervosismo. Ele sorriu de volta, aceitando o carinho como parte do que agora sabia ser essencial: a conexão com os outros. Mais tarde, enquanto caminhava de volta para casa, Pedro refletiu sobre a jornada que viverá. A carta de sua mãe não era apenas um adeus, mas um presente, um chamado para despertar. Ele havia aprendido que a vida não é sobre alcançar um destino perfeito, mas sobre valorizar cada passo, cada escolha e cada momento de conexão. Ao abrir a porta de seu apartamento, ele olhou ao redor e sentiu algo que há muito não sentia: gratidão. Ele sabia que ainda havia desafios pela frente, mas agora os enfrentava com um coração mais leve e uma mente mais aberta. Naquela noite, antes de dormir, Pedro fez algo que nunca fazia: escreveu uma carta para si mesmo. Ele escreveu sobre suas conquistas recentes,
seus medos superados e os sonhos que voltaram a crescer. Guardou a carta ao lado da mãe, prometendo a si mesmo que a leria sempre que precisasse de um lembrete sobre como a vida pode mudar quando escolhemos enfrentá-la de peito aberto. E então, Pedro apagou a luz e fechou os olhos. No silêncio do apartamento, sentiu um profundo senso de paz. Ele não sabia o que o futuro traria, mas pela primeira vez em muito tempo, isso não o assustava. Afinal, ele havia aprendido que nunca é tarde para recomeçar.